Olha, eu tenho certeza que esse será um dos programas mais alegres que nós vamos fazer nesses últimos tempos. É um figura. Grande empresário. Grande empresário. Um homem de visão. Inovador. Né? À frente do seu tempo. Sempre à frente do seu tempo. E impressionante como tem a alma jovem, né? Ele é jovial. Onde ele chega é uma alegria. É uma alegria. Ele contagia. Nós estamos hoje aqui com, olha, um empresário baiano à frente do seu tempo. Num momento da vida dele, onde ele já bem sucedido e tal, ele já enxergava que o associativismo, a forma de fazer a empresa crescer, aonde deveria estar, com os parceiros certos, já criou uma concepção que hoje todo mundo conhece nas ruas e nos bairros de Salvador e do Brasil. Ele já concebia isso há uns 20, 30 anos atrás. Verdade. Né? E é filho da UFBA, né? Farmacêutico. Na veia, ele diz assim, farmacêutico na veia. Raiz. Farmacêutico raiz. Comércio, já teve comércio, olha, fabricação, tudo que você possa imaginar. Ele vai explicar o que é a farmácia magistral. Ele é. E também presidente do Conselho Fiscal da CNC, da Confederação Nacional do Comércio. Já foi presidente aqui da FEComércio. Presidente do Conselho Estadual do SEBRAE. Isso. Ele é uma figura e um apaixonado por mulheres. Tem uma porção de mulheres porque tem filhas, muitas filhas e filhos. Olha, a gente que faz. Um craque. Um craque. É artilheiro. Só faz gol. Como ele antecipou a figura do Romário, porque ele é baixinho e jogava com a 9. Imagine. Carlos Andrade, nosso querido amigo, essa pessoa extraordinária, empresário na veia, farmacêutico na veia. Seja bem-vindo, Carlinhos Andrade, seja bem-vindo, Carlinhos. Eu primeiro quero parabenizar a Marcelo Sacramento e Muniz, Roberto Muniz, pelo programa. Realmente, eu acho que isso revigora nós que somos empresários e somos empreendedores. Apesar de tudo que estamos vivendo nos dias atuais da política, mas o sangue empreendedor que vocês dois têm na veia, e Roberto com a parte política, que foi senador, foi prefeito, senador. Tudo passou, só ficou a minha amizade com você. De Estado. Eu quero agradecer ao programa, o convite, e agradecer as palavras elogiosas. A gente fica felicíssimo, não é feliz não, felicíssimo. E o que nós levamos da vida realmente é isso do Roberto e Marcelo. São as amizades que nós construímos. É verdade. Porque tudo que nós temos, com o tempo, isso vai embora. O que nós construímos de material vai embora. Agora, as nossas lembranças dos nossos amigos, dos filhos dos nossos amigos, dos netos. Eu vou abrir esse programa aqui fazendo um elogio à minha mãe. Minha mãe está fazendo 100 anos de idade, agora em dezembro. Eu tenho duas referências muito boas para começar esse bate-papo empresarial e político, o que vocês quiserem abordar. Aqui a gente... Nós somos irmãos, eu, Marcelo e Roberto, nós somos amigos há muito tempo. E temos essa abertura. Minha mãe está fazendo agora em dezembro 100 anos de idade. E eu tive o privilégio também de ter uma bisneta nascendo há um ano atrás. Quer dizer, eu tenho a mãe com 100, eu com 70 e alguns. E alguns poucos. Alguns poucos. Meus filhos na faixa já dos 50, que eu tenho um time com a primeira esposa, 3 filhos, depois tive um filho que também foi no segundo relacionamento, e depois de andar um pouco, vinha conviver, e hoje sou casado com Nájila, entendeu? Tem 4 filhas. Ou seja, nosso time são 8. Quer dizer, eu tenho a geração de minha mãe com 100, eu com 71, meus filhos na fase de 40 a 50, meus netos de 20 a 25,
e tenho uma bisneta agora de 1 ano. Quer dizer, isso é um muita privilégio ter felicidade. vivido esse tempo todo. Agora deixa eu pegar aqui, iniciar. Vamos pegar essa palavra, lembrança. Carlinhos, eu sei que você veio do interior. Como é que você... Onde você nasceu? Fala um pouquinho do seu pai. Você já começou a falar de sua mãe, certo? Como foi Cidade lá. sua infância? Eu sou de Amargosa, com muito prazer. Eu sou de uma das Ele é cidades... apaixonado. Terra Eu do sou- São João Forte. Eu digo 2 coisas. Amargosa hoje tem o São João, mas na década de 60 e 70, Amargosa tinha a maior estrutura de educação do estado da Bahia, graças a Pedro Calmon e ao seminário de Amargosa. Lá nós tínhamos padres, freiras, que estudaram na França, na Espanha, na Inglaterra. Quer dizer, Você estudou em que escola eu lá? estudei no seminário de Amargosa. Aí ele conta que ele Eu quase, fui seminarista, eu estudei no quase seminário enveredava durante... Eu me orgulho muito da família, do seminário que eu estudei e depois do balcão da farmácia, da escola militar, que eu fui primeiro tenente farmacêutico, e depois da vida, disso aqui. Certo. Isso aqui é que está nos levando a esse bate-papo para deixar um legado, porque dinheiro nós não levamos e não temos para levar. Olha, não fale isso. Mas a amizade e o legado nós deixamos. Mas eu adoro a Amargosa. A Amargosa continua. Quando eu chego lá, eu me sinto diferente. E como era? Quantos irmãos? Como é que é essa família? No começo ali? Nós somos uma família. Como é o nome do seu pai e de sua Meu mãe? meu pai é José Patrocínio e o nome que se chamava era Zeca Patrocínio, Zeca. Seu Zeca. E minha mãe... Então você é Carlos do Zeca. Carlos de Zeca. Carlos de Zeca. Carlos de Zeca. É isso mesmo, Carlinhos de Zeca. Carlinhos de Zeca. Carlinhos de Zeca. No interior da cidade. Assim, Carlinhos. E eu sou apaixonado pelo interior. Até eu digo assim, Roberto, mas Marcelo, o homem do interior valoriza o interior. E o homem da capital só valoriza o capital. Mais Entendeu? ou menos por aí. E aí, Essa é ótima. Carlinhos, qual é a diferença entre o homem do interior e o homem da capital? o homem do interior tem menos gente para se relacionar. Bota a cadeira, na minha época, botava a cadeira, não tinha televisão, botava a cadeira na porta e ia conversar, ia trocar ideia. Tinha raiz, tinha história para Então o contar. homem do interior... Valoriza o interior. E o homem da capital valoriza o capital. Perfeito. Olha, pode acabar aqui a entrevista, porque essa foi fantástica. Voltando à família, minha mãe, que vai fazer agora 100 anos, agora em dezembro, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, Mas como é o nome dela? Maria Conceição, Consa. Pois é, ó. Como Tinha é que tem a ela ver era? com o dia Nossa Senhora da Conceição. Visionária. Minha mãe era uma pessoa que sempre pensou daquilo que nós conversamos aqui, na educação. Eu tenho que formar meus filhos, tenho que fazer faculdade. Eu estou falando de 1960, da década de 60. E aí fez tudo. Quantos filhos? Meus pais tinham 4. Eu tinha uma irmã mais velha, Maria José, que fez História da Bahia, formada em História pela UFBA. Naquele tempo não tinha essa proliferação de faculdade, que o cara sai da faculdade como... Cara, tem tanta faculdade, se você passar ali na paralela, como é esse? Um diploma cai e um vidro aberto. Se o vidro aberto. Se o cara abriu o vidro, não precisa nem mais alavancar. O diploma aí. Só é apertar o dedo, o vidro desce e o diploma cai. Um cheque, o Pix tem que ir depois. Marcelo, como é também, se você ligar para lá para perguntar aqui de um vestibular, vestibular. agora você agora tá, já tá matriculado. E tem também essa história de escapar. O que dá trabalho mesmo hoje é perder o vestibular. Perdeu o vestibular. O cara tem que estudar muito para perder o vestibular. Você lembrar da época que a gente ficava esperando o jornal para ver se o nome estava lá. Família. Minha irmã é mestra, é doutora em História da Bahia. Sim. Maria José, Zezé, formada na UFBA nos anos 70, também 65, 70. E eu tenho um irmão meu que foram meus sócios e são hoje também, continuam. Um é sócio, o outro já foi para Recife com a farmácia, mas nós começamos com farmácia, que era inicialmente a Estrela,
depois compramos a Galdino, ficou Estrela Galdino, depois nós botamos a Fórmula, que é farmácia magistral, depois tivemos uma indústria de farmacêutica, que era a Ibifarma, e começamos... Mas corre. seu Zeca era farmacêutico? Não, meu pai era fazendeiro. Fazendeiro. Meu pai, eu tive o privilégio de ter a sapiência do homem do campo. O homem do campo, geralmente, a grande maioria, é o homem sábio, porque convive nada mais, nada menos com a natureza. Meu pai, quando chovia, ele dizia que era uma bênção de Deus. E aquelas terras ali são maravilhosas. Mas só então para fechar, eram pra 3 fechar irmãos e uma... Três irmãos e uma Isso, irmã. aí a Amargosa. Aí você sai de Seminário. Amargosa. Seminário, Isso. Seminário e Amargosa. Isso. E aí? E Pedro Calbon, eu estudei no Colégio Pedro Calbon também um ano, que é uma escola pública, uma escola de excelência. Os bons professores do seminário do Santa Bernadette ensinavam no Pedro Calbon. E aquela geração, como eu disse, de 60 e 70, deu muita gente boa. Hoje só tem muito juiz, advogado, ministro. Sebastião Neri, eu quero, em nome dessa turma toda, eu quero fazer uma homenagem a Sebastião Neri, que foi um jornalista ilustre, intelectual, e que morreu agora. Recentemente, um mês. Tem um mês que Sebastião nos deixou, mas é um legado, é uma semente que a Amargosa plantou para a Bahia, para o Brasil, para o mundo, uma semente política, porque naquela época ele foi um dos grandes revolucionários. Sebastião Neri foi preso, foi torturado, saiu fugido de Jaguaquara. Eu tenho até o prazer de Sebastião Neri ser o meu contraparente. Porque agora era um cara diferenciado, fora da curva, entendeu? Como jornalista. As famílias no interior sempre vislumbrava vir para a capital para trazer os filhos para virar doutor. Estudar e virar doutor. Né? Estudar e virar doutor. Como é que faz essa transição para a gente chegar aqui em Salvador com você? Ô Muniz, antigamente o curso superior era muito difícil. Nos anos 60, 70 até 80, uma faculdade era para poucos. Nós estávamos comentando há pouco, você é engenheiro civil, entendeu? Marcelo foi militar e fez direito. Naquele tempo só tinha vaga para quem eram os intelectuais, eram os advogados, os médicos e os engenheiros. As outras profissões eram da periferia. Eram periféricas. Hoje não. Hoje, com o advento da internet, hoje o cara forma até em Harvard, em Yale, onde o cara forma na Inglaterra, o cara forma no mundo, na Alemanha, na França. Quer dizer, o ensino ficou democratizado. Isso. A educação ficou mais ao alcance de todos. Tanto é que a gente vê o mundo hoje mudando. A gente sai do interior, o cara sai do interior, vem para a capital e domina o mundo. E você, sim, aí como é que você chega aqui em Salvador? Eu cheguei aqui por intermédio de um tio meu, que tinha farmácia, entendeu? Veio com meu pai, minha mãe determinou. Isso é uma determinação de minha mãe. Você chega a concluir o ensino médio? Mãe. Você chega a concluir o ensino médio lá no seminário? Eu fiz o ensino médio lá e vim fazer o científico aqui. Entendi. Naquela época eu fiz o científico no Duque de Caxias, na Liberdade. Entendeu? Duque de Caxias. Então você veio morar na Liberdade? Vim morar na Liberdade. Morava na Liberdade, junto ao Colégio Duque de Caxias para não pagar o transporte. Eu morava vizinho na casa de um tio meu, que era sócio de meu pai. Tio Antenor Argolo Souza era sócio de meu pai e nós éramos primos e nós tínhamos, meu pai, mas meu tio botou uma farmácia, depois botou a segunda, depois separaram a sociedade e eu e meus irmãos ficamos com uma loja, que era a Estrela, depois a Galdino, e meu tio ficou com a outra. E lá no Duque de Caxias, onde é que vem essa vontade de ir estudar farmacêutica? Eu tive essa sensação assim, sabe, Marcelo? Eu pensava em fazer medicina. Eu pensei em fazer medicina, mas medicina só entrava para quem estudava muito. E eu trabalhava muito, eu trabalhava na farmácia de 7 da manhã às 6 da tarde. Você já trabalhava e aí na não tinha farmácia tempo de estudar. Aí fiz medicina,
dois vestibulares para medicina e não passava. Aí passei farmácia. Meu pai me chamou, mas minha mãe disse: meu filho, faça federal, faça farmácia. Depois que você tiver, já no segundo, terceiro ano, você quiser entrar na escola de medicina, aí a gente já está mais arrumado aqui. Mas eu vim aqui para botar você na faculdade. Tem que ser faculdade. Tinha que ser doutor. Tem que ser doutor. Tem que ser doutor. E assim fez, né? E assim, já com o quê? Com ele sócio do seu tio. Já tinha aberto uma farmácia. Essa a visão de seu Zeca aí, né? Aí, meu filho, vá aqui. Meu pai e minha mãe tiveram essa visão e para botar os meninos para trabalhar, porque eu tinha 2 irmãos. Mas que ano era isso? Em 1967, 68. Eu queria fazer uma pergunta. Naquela época, era obrigatório ter um farmacêutico? Era. Já era? Já era obrigado. Naquela época era obrigado, mas existia um protocolo que o cara dizia, só assinava pela farmácia, assinava para ser responsável, mas não ia lá. Hoje é obrigado a farmácia para funcionar, precisa ter um farmacêutico. Presente. Hoje a farmácia, para funcionar, precisa ter o farmacêutico presente. Porque também não tinha mão de obra. Sim. Na época. Não tinha. E não tinha farmacêutico. O curso de farmácia da universidade era 30 ou 40 vagas por ano. E só tinha uma faculdade. Hoje o estado da Bahia tem 20 e tantas faculdades de farmácia. Sim, aí você entra na faculdade. Aí fiz a faculdade de farmácia. Depois da faculdade de farmácia. Mas você, quando fez, você... Já queria, aí eu já estava gostando. Você começou a gostar? Eu peguei gosto pela farmácia. E aí fiz a faculdade, já tinha a teoria e a prática. Eu falo muito isso, viu, Roberto? Você abordou um aspecto importante. É a teoria, eu sempre procurei fazer a teoria e a prática. Inclusive, meus professores na faculdade que começaram a manipular, fazer fórmulas, Sim. Eu dizia assim, o cara gasta R$1 para fazer uma fórmula e vende por 10. Um remédio que era industrializado, eu comprava por 1 e vendia por 1,50. Aí eu digo, a margem é muito grande, eu vou fazer manipulação. Aí comecei a fazer manipulação porque a margem era melhor. Você já percebeu isso durante o seu curso? Durante o curso. Certo. Porque então você já tinha essa proximidade, né, teórica, né, prática, ao contrário. Teórica e prática. Isso. Mas a prática também era no balcão, né? O pessoal chegava com a receita, pegava o remédio e dizia, você está com doença de quê? E aí você já relacionava a doença ao Eu vou dar um exemplo prático. Eu tinha um time de futebol na Solidade. E aí nós jogávamos. E aí existia um produto chamado, não sei se vocês são novos, não sabem o que é, Linimento Siloam e Frixal. Eram 2 produtos da base, da Bayer. Aí o Frixal era salicilate, metila, mentol, cânfora, para antes de entrar no campo, passar para aquecer o organismo. Aí um vidro de 150 ml de Frixal custava R$100. Aí o meu professor disse, Carlinhos, eu vou fazer esse Frixal 1 litro, vai lhe custar R$10. Aí você disse, aí eu digo, que negócio bom. Aí acendeu a luz. Aí eu pensei na manipulação, né? Eu digo, ao invés de ser a indústria que faz em grandes... E a pessoa, o cara da Bayer, tem um produto desse que vende milhões, eu vou vender 50, ou 20, ou 30. Vou ganhar na escala. Agora, tem uma coisa também que eu acho que é importante. Eu, sempre o cara que indicava uma fórmula minha, o meu balconista, para pancada, geralmente era coisa assim, para dermatologia, eu dava uma comissão. Todo balconista meu tinha uma comissão. Você acha que ele ia vender o Frixal, que não dava nada a ele, o Linimento Siloam, que não dava nada a ele, ou minha fórmula, que quando ele vendia uma por 10, tinha a ele tinha a comissão dele. E aí eu ficava feliz, o meu balconista ficava feliz, e o cliente altamente satisfeito. Claro, tinha o mesmo produto, mais barato. E Carlinhos, também tem uma coisa, né? Quando você faz uma fórmula, você faz um produto, um remédio para a pessoa. Personalizado. Então, além de tudo isso, além do valor menor, tem essa questão de você ter um olhar sobre
o paciente. Eu acho que isso... O médico, o mundo hoje está caminhando na medicina, até já no ventre, a criança no ventre da mãe, já tem um diagnóstico da tendência que a criança vai nascer, se vai ter uma resistência maior para um câncer, com uma molécula. Quer dizer, a medicina está muito evoluída. E eu sempre pensei nisso que Marcelo chamou a atenção, na personalização. Porque um remédio para Marcelo é um, para Roberto é outro, para mim é outro. E para seu filho é outro, para meu neto é outro, para minha mãe é outra. Perfeito. Quer dizer, a depender do peso, da altura, da genética, entendeu? Isso tudo varia. E o remédio personalizado é o que está acontecendo hoje. Isso aí. Entendeu? Isso é muito importante, a personalização do remédio específico, na dose que o médico quer. Esse grande parceiro é o médico. Bom, nós sempre temos um médico, porque o médico vai, ao invés de fazer uma consulta sua em 10 minutos, Roberto, o seu nome é... Na manipulação não, ele vai dizer, pô, você vai precisar tomar 10 miligramas disso, 20 daquilo e 30 daquilo. E depois, com o tempo, vai passar de 10 para 15, não vai dar a dose que a multinacional dá para todo mundo. Mas o médico precisa ter mais conhecimento. O médico precisa ser mais estudioso, precisa se dedicar a fazer a fórmula com mais carinho e entender, por exemplo, mais dermatologia. Nós temos muito dermatologista, é a categoria que hoje nós estamos voltando muito para a mulher e para o idoso. E essa personalização também, ela fica muito mais evidente, muito mais, mais assim, na mosca, vamos dizer assim, à luz dos exames, né? Porque hoje a estrutura laboratorial que existe dá todo hoje subsídio ao médico. é moderna. O médico demais. hoje já tem tudo na mão. E aí vai dizer vai fazer... sua glicemia, seu colesterol, seus... Então você precisa disso, tudo mais da disso, mais bioquímica, daquilo, e vai fazer. Seus exames de bioquímica, todos estão na mão do médico. O médico pega aquilo ali e para lhe acompanhar na condição que ele quiser. Se ele quiser prescrever, ele prescreve. Perfeito. E o médico tem total liberdade de prescrever o que quer. Perfeito. Bom, aí a Estrela, você está lá na Estrela, está estudando, está aprendendo, ganhando lá sua forma. Aí como é que a Estrela cresce? Porque você disse que ela vai... Vocês aí... Como é que foi isso? Como é que vocês montaram a Estrela, dessa sociedade de seu pai com seu tio? Como é que a Estrela desanda? Como é que a Estrela cresce e anda para adquirir a Galdino? Como é que foi isso? Estrela tem que brilhar, né, bicho? É claro. Estrela que não brilha... Ela começou com a primeira onde? Na Solidade. Na A Solidade? primeira estreia. Aonde? Na Liberdade e Solidade. Começou na Liberdade, Certo. que era a farmácia Souza, desse tio meu, Antenor Argolo Souza, com meus primos. Meus primos eram Férez e Geraldo. Entendeu? Hoje um é médico, o outro é economista. Então, é renomado. Souza Começou com Souza. Depois Estrela. A com Estrela meu da pai. Solidade. Da Solidade. Então, A faziam estrela duas. que brilha na solidade. Era o slogan nosso. Olha o marketing funcionando. Tá vendo? Ele sempre é ligado no marketing. A estrela que brilha na solidade. No pé da ladeira da solidade. E aí depois nós ficamos com a Ali perto estrela. Nossa Senhora da Solidade, daquele colégio? Junto do colégio, do mesmo lado, no pé da ladeira. Ah, isso mesmo. Na entrada da Estrada da Rainha. Na estrada, sou menina ali eu apliquei muita injeção no Leônico, no Galícia, naquela turma, e com o Frixal. E tinha um cara que fazia botão ali. É Aldemar Seixas. Aldemar adora essa. Não. Não. Aldemar era um cara do Bahia, É. que valia Bahia campeão dos campeões. Aí, Ali era um cara que eu comecei a fazer jogo de botão. Jogo de botão, o melhor jogo de Deixa botão. eu quero me lembrar o nome, mas já tá. Eu também. Mas era da Estrada da Rainha, ele tinha um campeonato de jogo de botão. Verdade. Eu joguei muito botão. Mas sim, aí você. Aí a Estrela Soledade. No comércio, na Solidade, meu tio ficou com a farmácia da Liberdade e eu vim para cá com meu pai e meus dois irmãos, José Andrade, que na época depois veio fazer geologia, e Geraldo Andrade, que veio fazer administração. Aí ficou eu, Geraldo e José. Entendeu? E aí ampliamos a Estrela Galdino. Sim, aí você fez a Estrela. Aí fiz a Estrela, depois compramos a Galdino. Mas com essas duas você comprou. Não, aí foi um processo. Mas você. Quantas vocês
Até comprar Estrela, Galdino. até vocês comprarem a Nós Galdino, tínhamos, vocês chegaram a crescer nós tínhamos na 9 cidade? lojas. 9 lojas. Aí. Estrela, aí compramos Ou 6 seja, da Galdino. A primeira rede de farmácia. Essa turma aí da Drogazil, São Paulo, não sei o que, tá pensando que não, aqui já... Sim, aí então você Não, já você tinha, 70, já tinha Santana. Santana e a Chile Caldas. Naquela época já tinha Santana, Certo. Chile E a Caldas. Santana também já tinha Já lojas. tinha, a Santana já tinha, era maior do que nós. Certo. A primeira aqui sempre foi a Santana. A Santana. Depois nós éramos a segunda. Teve a Chile Caldas, que não deu certo, a associação. Era Chile e Caldas, antigas. Depois juntaram as duas, mas sociedade é um negócio complexo, né, Roberto? É casamento. É casamento. Pronto. E aí não deu certo a Chile Caldas, nós para crescermos, nós compramos a Galdino e depois compramos umas lojas da Chile Caldas e uma loja da Chile, outra da Caldas. Aí fomos crescendo de 9 mais 6, 15, 16, 17, 20, chegamos até 30 e poucas lojas. Pois é. E a- Vendemos. E a Galdino? Compramos a Galdino, tinham 6 lojas. A Galdino tinha Já seis. tinha 6 lojas. Né? Era E a aí? terceira, na época era Santana, Certo. a Estrela e a Galdino. Quando nós compramos a Galdino, nós criamos um corpinho, né? Certo, Mas Santana sempre foi certo. mais forte. Mas olha, o baiano e o soteropolitano, principalmente, que viveu em Salvador, na época que a gente aqui viveu, lembra perfeitamente. Da Era farmácia Santana e Estrela Galdino. É. Então, o que hoje a gente vê na rua já era visão desses homens, né? Do Santana, do José Santana, salvo José engano, Santana. José Santana e nosso Carlos Andrade já. É tipo também, Marcelo, quando no supermercado a gente não dizia que ia fazer compras, a gente ia fazer Paz Mendonça. Paz Mendonça. Vamos ao Paz Mendonça. Mendonça. Era o mercado, era o Paz Mendonça. Mendonça. Era isso mesmo. Era E as farmácias- generalizava. Generalizado. As farmácias eram só as duas na cabeça de todos nós. Não, A Santana ou a Estrela Galdino? A Estrela Galdino. É isso mesmo. E aí vocês... É o pioneirismo, né? É o pioneirismo. E aí realmente vocês imperam durante muitos anos. Mas que ano, mais ou menos, que ano é que a Estrela Galdino se torna Nos 30, anos, nós compramos a Galdino em 30 e poucas 85. lojas. 85. 85. 1985. Aí vendemos a um grupo BTG Pactual, nós e Santana, juntamos, naquela época o BTG Pactual queria expandir farmácia, abriu 1000 e poucas farmácias com o nome, criaram uma empresa com o nome Brasil Farma. Brasil Farma. E compraram uma rede no Rio Grande do Sul, outra no Paraná, outra em São Paulo, outra em Minas, na Bahia, em Recife, Fortaleza. Que ano finalizou a venda? Eu vendi em 2014. Nós vendemos em 2014 a Brasil Farma. Vendemos para Brasil Farma. Aí você vende a Estrela Galdino. Vendemos só Estrela Galdino e começamos a focar na farmácia de manipulação. Que era a fórmula. Que era sócia, Mas 2014? Não, a fórmula. A fórmula, ela já existia. A fórmula já estava Eu andando. sei, não, mas a Estrela Galdino você vendeu em 2014? Em 2014, Poxa, outro dia. Outro dia, né? 10 Tem anos. 10 Tem anos. 10 anos, né? 10 anos. Não é tanto. Eu ainda tenho sangue de... Eu ainda gosto de farmácia, sabe? Muniz, eu comecei em farmácia com 14, 15 anos, né? Quando eu vim fazer o científico aqui. Eu quando entro na farmácia, eu viajo um pouco pelo mundo. Quando eu chego nesses outros países, eu fico encantado, porque hoje a farmácia vende até remédio. Você pensa que se você estivesse iniciando agora, você diversificaria a farmácia como é hoje? Que vira quase um supermercado, né? Eu acho que sim, viu? Você sabe que às vezes dá um sonho Certo. de botar uma farmácia que tenha drogaria, farmácia, assistência. Eu queria ter uma farmácia, se hoje eu pudesse Certo. começar. Como é a farmácia do futuro do seu sonho? Eu penso uma farmácia que ao invés do cara ir para o pronto-socorro, para o primeiro atendimento, Isso. a farmácia fazer esse tipo de atendimento, Perfeito. tirar Claro. a sua pressão, sua glicemia, fazer seus exames básicos. Prestar serviços também, né? Não, também não, Marcelo. Fazer serviço, basicamente serviço. Porque comercializar é fácil. O médico prescreveu lá Novalgina, Saúde Melhoral, básica. saúde básica.
É fácil, eu quero ver, ver se está com a tensão alta, se o colesterol alto, se o cara está diabético, fazer uma glicemia. Quer dizer, eu acho que esse é o caminho. A farmácia do futuro vai ser prestar serviço, não é vender remédio. Grande visão. Eu acho também que e existe uma carência. Você sabe que existe, né? Existe. Você chega lá Não, muitas vezes, por mais melhora, servido. E melhora. Eu hoje, Marcelo, eu represento a Confederação do Comércio na ANS, Agência Nacional de Saúde. Eu sou da Câmara de Saúde Suplementar, que trata desse negócio de plano de saúde. Hoje eu represento a CNC, lá no Conselho Fiscal. O presidente ainda é Paulo Roberto? Hoje é Roberto Tados. Não, lá da... José Roberto Tados, da CNC. Não, da Agência Nacional. Hoje o presidente Rabelo. Paulo Roberto Rabelo. É Rabelo. É Paulo Roberto Rabelo. É Rabelo. Eu tive até agora em Brasília uma reunião, 2 dias lá na agência, na ANS, Agência Nacional de Saúde. O negócio do plano de saúde é um negócio complicado, porque nós pagamos muito. O hospital acha que ganha o prestador de serviço e o empresário, o dono do plano de saúde, o contratado para administrar o plano, não recebe. Aí vai uma fatura 10 mil, o cara autoriza uma cirurgia 50 mil, e aí o cara não paga não paga o hospital. A operadora, como se chama, as operadoras querem receber, o hospital não paga. E depois de autorizar, está dando uma confusão desgraçada isso. Mas eu acho que vamos ter que nós temos hoje em torno de 55 milhões de pessoas na saúde complementar. Então, Então veja só, 2 coisas aqui que é importante. Primeiro, é uma baixa adesão porque é caro. Saúde complementar é caro individualmente. E uma outra coisa, sobra para o SUS 155 milhões de pessoas para atender. Então, veja o grande desafio que é colocar remédio para essa turma toda. Rapaz. Aproveitando isso, o que você viu de evolução na química, desde quando você estava com a barriga no balcão até você fazer a fórmula? A quantidade de produtos aumentou? Como é isso? A facilidade do acesso desses produtos, olha, o preço. Marcelo, você foi no foco. Hoje o grande problema é que com a tecnologia da imagem e dos testes de laboratório, as pessoas começaram a detectar muito precocemente as doenças. E as doenças mais novas, ou que estão recentes, por exemplo, câncer, AIDS, que não são mais novas, essas doenças congênitas, isso começou a ter tratamento caríssimo que eu fico nessa Câmara de Saúde Suplementar, justamente, quer dizer, eu participo de uma Câmara com 32 representações, principalmente médicos, e para ver o seguinte, um tratamento para essas doenças novas custa 1 milhão, 2 milhões de reais por um tratamento. Como é que o SUS paga isso? O SUS não tem dinheiro, não tem orçamento para isso. E aí começa a surgir as grandes dificuldades do cara querer o laboratório, a multinacional A, B ou C, descobre uma droga nova e o tratamento é caríssimo. Até ganhar uma escala, o preço é muito caro. Inicialmente o preço é muito caro, mas depois o preço começa a diminuir, mas mesmo assim, para nós que ganhamos pouco, para nós brasileiros, que nós temos uma renda per capita pequena, o remédio fica caro. E aí o cara e o SUS não aguenta pagar. E tem uma coisa interessante isso que você está falando, que é assim, a gente tem a população envelhecendo, certo? Então a gente tem doenças advindas do envelhecimento e também a detecção das tais doenças raras, que você consegue ter um remédio, né, Carlos? Mas não pode pagar. Quem é que paga? Quem é que paga? Porque a quantidade de pessoas que tem aquele problema, aquela doença, é muito pequena. Aí você, para rentabilizar os investimentos em pesquisa, porque inicia com a pesquisa, os laboratórios olham e dizem, poxa, mas é uma quantidade muito pequena, eu não posso
para eu poder Pesquisar. pesquisar e fazer uma droga nova, um remédio novo, Custa tanto. eu vou ter que gastar muito. E aí, isso volta para as costas do Estado de novo. Então, esse é um ciclo que a inovação é que pode... A inovação tecnológica, a inovação de novas drogas, como você me perguntou no início, Isso. as coisas estão evoluindo muito. Existem muitas doenças raras. Essas doenças raras, a medicação é cara e o governo não tem recurso para pagar. E aí entra justamente esse seminário que eu fui a Brasília a semana passada, o mês passado, é justamente isso aí. A nossa população está ficando velha. Daqui 30, 40 anos nós vamos ter uma faixa etária de muita gente precisando do SUS. Tem 100 anos. Minha mãe tem 100 anos, entendeu? Quer dizer, daqui 20 ou 30 anos, eu quero ter 100, né? Eu quero chegar lá aos 100. Mas se você chegar a 120... Você tá no caminho, cara. Você tá no caminho. E aí, a genética esse remédio da doença rara são caríssimos e o SUS, nem sempre o cara tá com câncer, ou com... Eu estou citando câncer porque é uma doença que já está mais hoje divulgada. E às vezes, se o cara não fizer o preventivo, aí entra o serviço da farmácia, que eu disse, a farmácia prestando serviço. Detectar que o cara tem alguma coisa que o médico veja que ele amanhã vai ter um câncer. E aí, ou uma doença rara, e aí os exames de laboratório, a parte de bioquímica, vai dizer, ó, fulano de tal, por exemplo, minha bisneta que nasceu agora, vai fazer um exame que vai dizer, ó, trate disso aqui, porque daqui 20 anos ela pode ter um câncer de mama. Eu estou, assim, dando um exemplo, mas realmente a medicina tem evoluído muito, o meio médico evoluído muito, as faculdades. Às vezes eu discuto um pouco, se a gente for discutir medicina aqui, vai ser amanhã toda, mas essa pergunta sua, Roberto, é fundamentada, até porque você, como senador que foi, tinha esse problema na mão. Esse é um desafio. Isso é um desafio de 20, 30 anos atrás. Isso aí.